Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de ciência, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças do estado físico da água, tá? Essa aula está nas páginas 66 e 67 do nosso livro interdisciplinar aí, tá? Vamos lá? Pessoal, a água ela é encontrada no meio ambiente aí em três tipos de estado. Ela pode ser encontrada em três estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos falar primeiro o que é sólido. Sólido é quando nós pegamos a água e colocamos ela no congelador, por exemplo. É o estado de gelo, de neve, de granizo. Isso aí é o estado sólido, ou seja, a água vai ter o formato do recipiente dela, ou a água, ou seja, da vasilha que você colocar ela, porque na hora que você colocar no congelador, ela vai ficar no formato do recipiente, da vasilha. Ou simplesmente ela cai na forma de gelo, por exemplo, na neve, no granizo, tá? A água pode também estar no estado líquido. A água no estado líquido é a água que nós ingerimos, a água que nós bebemos, a água que desce pela torneira. Ela está no estado líquido e ela normalmente assume a forma aí do que você colocar nela. Ela não tem uma forma, tá? Então, se você colocar no copo, ela vai ficar lá na forma, no formato do copo, certo? Então, essa é a água no estado líquido, é a água que a gente ingere, é a água que a gente bebe, tá bom? E a água que escorre pela torneira, pelo chuveiro. E nós temos a água também no estado gasoso, que é quando atinge a temperatura de 100 graus Celsius e a água evapora, ou seja, a água vira vapor, a água vira fumaça. E um exemplo disso é quando nós estamos, por exemplo, fervendo uma água e dá a sensação de que a água sumiu ali durante um tempo. Ela não sumiu, ela virou vapor, ela virou fumaça aí, tá bom? Então, essa é a água no estado gasoso. Então, nós podemos encontrar a água em três estados: sólido, líquido e gasoso. A água, normalmente, ela muda de um estado para o outro. O que é isso, não é? Ela pode acontecer aí de acordo com a temperatura, ou seja, de acordo com o calor, ela pode passar de um estado para o outro. Por exemplo, a água no estado líquido, quando vamos primeiro falar da água quando ela passa do sólido para o líquido, primeiro. Vamos lá? Quando a água, por exemplo, você tira do congelador, normalmente ela começa a derreter. Esse processo da água derreter se chama fusão. Ela passou do estado sólido para o líquido. Ela estava no estado sólido e ela derreteu, ou seja, ela passou para o estado líquido. Isso se chama fusão, tá bom? Nós temos aí alguns exemplos aí. Nós temos o granizo, que quando ele derreter, ele vai passar para o estado líquido, ou seja, a água vai chegar por causa do calor aí, ela vai passar para o estado líquido, isso se chama fusão. E nós temos a água nos rios também, que é um exemplo da água no estado líquido, certo? Nós temos também um outro processo, quando, por exemplo, a água, você lava as roupas, por exemplo, e coloca as roupas para secar no varal. As roupas estavam molhadas, ou seja, a água estava no estado líquido. De repente, você tem a sensação de que a água sumiu, ou seja, a água secou. Ela não sumiu, ela virou vapor. Esse processo é chamado de vaporização, certo? Esse processo é chamado de vaporização, ou seja, a água se tornou vapor. E nós temos um outro processo aí também que eu pulei. Vamos lá? Quando a água está no estado líquido e você vai e coloca ela no congelador, ela passa do estado líquido para o estado sólido, ou seja, ela congela. Esse estado é chamado de solidificação, ou seja, a água se tornou sólida, tá? E temos um outro estado aí, que é um estado que acontece quando, de repente, a água está no estado de vapor e ela passa direto para o estado de líquido. Isso se chama condensação. Professor, quando que isso acontece? Lá no seu banheiro, por exemplo, quando você está tomando banho e de repente a água e de repente fica cheinho de gotinhas de água no espelho do banheiro. Você jogou água no espelho do banheiro? Não, mas aquele vapor da água que está saindo, porque você toma banho com a água quente, aquele vapor da água que está saindo ao entrar em contato com o espelho, ele vira líquido. Olha que interessante. Ele vira líquido. E na hora que ele vira líquido, esse nome aí acontece a condensação, tá? Esse processo é o processo de
condensação. Então vamos repetir novamente para que você não esqueça. A água, quando ela passa do estado líquido, quando você pega ela no estado líquido e coloca ela nas forminhas de gelo, por exemplo, e coloca lá no congelador, ela passa para o estado sólido, certo? Ou seja, ela vira gelo. Esse processo é chamado de solidificação. Quando você tira o gelo do congelador e deixa de fora do congelador e ele derrete, a água passa do sólido para o líquido. Esse processo é chamado de fusão, tá? Quando você lava a roupa, coloca a roupa molhada lá no varal e de repente aí a roupa seca, aquela água ela sumiu, ela virou vapor. É um processo de vaporização. A água passou do estado líquido e foi para o estado gasoso. E quando você, por exemplo, está tomando banho e a água está quente e ela entra em contato com uma superfície fria, por exemplo, o espelho, a água não está quente. O vapor da água que está ali no banheiro, ele está quente, é claro. E ele entra em contato, ou seja, está no estado gasoso. E entra em contato com uma superfície fria, com uma superfície gelada, por exemplo, o espelho, ele vira novamente líquido, ele passa a ter aí gotas de água. Esse processo é chamado de condensação. Joia?